Nós estamos nessa jornada linda que está se encerrando, já me dá saudade desse livro aqui. E nós estamos encerrando, né? Ainda estamos no penúltimo episódio de Efésios. Efésios tem 6 capítulos, mas nós já fizemos quantos encontros? Deixa eu ver. Hoje é o 25º encontro de Efésios, 25º. Então vão ter 26 encontros da Palavra de Deus para expor Efésios, que tem apenas 6 capítulos. É porque é uma palavra muito rica. E a gente aqui não consegue expor tudo que tem a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos ler Efésios. A gente vai dividir em 2 momentos Efésios 6, que fala das armaduras de Deus. Então, primeiro nós vamos contextualizar e entender um pouco o que é ser armadura, o que é armadura, o que é uma guerra. Se é armadura é porque tem guerra, então a gente vai explicar um pouquinho, né, e vai desmistificar um pouco. Um povo muito místico, né, nós vamos tirar um pouco de esse misticismo aí do crente. E a gente vai mostrar um pouquinho segundo a palavra de Deus, né? Respeitando todos aqueles que conhecem, a confiança, né? e a crença de cada um, mas a gente vai trazer aqui o que fala a palavra de Deus. E aí nós vamos entender, então, nessa luz da palavra, como são as batalhas de verdade. Então nós precisamos entender que batalhas são essas. Oh, meu Deus, para aí. Para aí que eu tive um problema aqui. Será que está tudo certo? Estamos falando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Certo? Está tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Está tudo certo, Flávia? Deu um problema na minha internet aqui, mas agora acho que deu. Parece que estamos ao vivo. Vamos lá. Então hoje a gente vai ler Efésios 6, de 10 a 20. E aí vamos encerrar Efésios, encerrar não, ainda não iremos encerrar, né? Efésios, aqui. Vamos ler direto da Bíblia. Nós vamos falar então das armaduras. Deu uma travada, mas voltou, perfeito. Vamos ler então Efésios 6, do 10 ao 20 hoje, é a nossa exposição. A armadura de Deus. Quanto no mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra os cilados do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando, olha só, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazê-lo. A gente vai ler a gente leu esse bloco inteiro e nós vamos alcançar hoje até o 14º. Vamos orar? É muita coisa para falar. Ai, Pai querido, obrigado, Senhor, porque novamente o Senhor nos permitiu estarmos aqui com esse tempo de qualidade, nesse tempo de estudar, Senhor, nesse tempo de conhecer Sua palavra. Pai, abre a nossa cabeça, a nossa mente, né, com amor, com humildade, para que a gente possa receber essa palavra, Senhor, essa palavra que vem direto da Bíblia, Pai,
e possamos edificar aquilo que somos e possamos viver essa palavra durante os nossos dias, durante o dia de hoje, que possamos refletir sobre a palavra, que a gente possa de verdade entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, que cada um pegue conforme aquilo que precisa dessa palavra, Senhor, e que se edifique. Precisamos viver essa palavra, nos ajuda, Pai. Humildemente eu lhe peço, Senhor, vai na casa de cada um que está escutando isso agora, chega no coração de cada um, que tire toda distração, porque agora é o momento de conhecermos e de entendermos a sua palavra. Abre então o nosso coração, Senhor, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, Senhor, para a gente poder enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que possamos ser revestidos, né? Que Deus guarde tudo aquilo que tem o nosso nome e nosso sangue, que tudo aquilo que, né, nossos animais também, tudo aquilo que é nosso, que Deus nos deu, que Deus nos guarde, porque a batalha é diária e vamos entender sobre ela. Efésios, né, de 10 a 20, então fala de uma batalha espiritual e das armaduras de Deus, da armadura de Deus. O apóstolo Paulo chega ao final da carta de Efésios e ele só fala isso no final, porque ele vai dizer assim, ó, qual é o resumo do que a gente leu? Que não vai ser fácil vivermos conforme tudo aquilo que ele falou, né? As mulheres se submetendo a seus maridos, os maridos amando, né, as suas esposas como se, né, como Deus amou sua igreja, como Jesus amou sua igreja, os filhos, né, no lugar certo, é a relação de empregado, de funcionário, de patrão, né, mesmo estando cheios, né, plenos no Espírito Santo, vai ter batalhas. E a promessa é que não teremos uma vida alegre, né? Uma vida sem nenhum tipo de desafios. Pelo contrário, os desafios vêm para edificar a nossa vida. Mas a gente tem que entender qual é o tipo de armadura e o que devemos fazer para a gente passar bem esses desafios. É sobre isso a aula de hoje. Então, o que a gente aprendeu até aqui, né? Sempre fazendo um relembrando. Por que você faz esse relembrando, Janice? Para que traga a memória, porque Efésios não é um livro, por exemplo, Provérbios é um livro que se eu pegar o provérbio do dia, eu leio e entendo, e está tudo bem. Mas Efésios ele traz, né, um conhecimento que vai se aumentando, né? Então nós vamos crescendo em entendimento. Então eu preciso trazer à luz quem somos, o que Deus fez, né? E aí para a gente entender por que isso hoje. Então a sabedoria de Paulo, ele é incrível, porque a gente precisa ser conduzido nesse entendimento para que a gente possa de verdade entender o que ele quer agora. Então nos capítulos 1 a 3, Paulo nos ensinou sobre os privilégios dos cristãos. Bom dia, Rosane! Os privilégios dos cristãos. Então a gente foi escolhido, foi predestinado e foi selado pelo Espírito Santo. Cristo morreu por nós e nos uniu em um só corpo na igreja. E aí a gente viu que esse era o grande mistério de Deus, que juntar judeus e gentios em um só corpo e formar a igreja de hoje, né? Nossa identidade está em Cristo e não em nossos esforços e conquistas. A gente viu isso lá em Efésios de 1 a 3. Os capítulos 4 e 5, Paulo nos ensinou sobre os deveres do cristão, né? A vocação, a gente falou lá, precisamos andar de maneira digna a vocação que recebemos. Devemos buscar unidade também. Lembra que nós precisamos estar humildemente aceitar o outro, né? No 4:1, eu acho. Vamos ver quando é. 4:2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, é assim que a gente deve viver um com o outro, com amor no coração. Então a gente precisa andar de maneira digna, né? E buscar a unidade da igreja. Também devemos nos despir do velho homem. Quando a gente entende o que é certo, aquilo que faz parte da nossa vida antiga, daquilo que eu fazia antes de conhecer a verdade de Deus, isso eu tenho que deixar de fazer, eu não posso mais fazer, não faz mais parte do pacote daquele que está buscando viver corretamente, fazer as coisas daquele que fazia errado antes. Então, se eu fazia errado antes, se eu pecava antes, não posso continuar fazendo hoje dessa forma, não faz mais parte. E eu preciso devagar, dia a dia, tirando os pequenos vícios da minha vida e colocando novos vícios bons. Então, devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque a gente só consegue fazer essas mudanças e elas são em amor quando a gente faz pelo Espírito Santo. Ontem eu estava explicando na sala das crianças, dos jovens lá,
que o Espírito Santo é como se fosse uma árvorezinha plantada dentro da gente, né? E aí ele vai frutificando. E uma árvore, se você planta uma árvore no chão, você olha para ela, você diz assim, pare de crescer, ela não vai te ouvir. Ela não vai crescer, não vai parar de crescer. A natureza a gente não consegue impedir, né? Com o nosso esforço. Ela vai crescer e assim é o Espírito Santo. Se você regar ele dentro de você, ele vai crescer e vai frutificar. E aí é inevitável, a gente vai querer servir, a gente vai querer amar mais, a gente vai ter mais alegria, a gente vai mudar as nossas ações, mas para isso eu preciso regar com a palavra de Deus, com o entendimento das coisas novas. E aí a gente viu também que nós precisamos ser cheios no Espírito, né? E isso influencia no nosso casamento, na nossa família, nossa relação também social, né? No capítulo 6 a gente aprendeu que os filhos devem obedecer os pais devem criar os filhos na disciplina no Senhor e não irar seus filhos, os pais devem criar, né? Eu já falei, os filhos na disciplina, os trabalhadores devem servir como se servisse ao Senhor, e os líderes devem exercer sua autoridade com amor e justiça. A gente aprendeu isso, e tudo isso Paulo foi nos trazendo conhecimento. Ó, você tem uma receita de bolo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E aí, se todos fizessem conforme a receita, daria muito certo. O problema é que o ser humano tem uma criatividade, ele é muito vaidoso. Então, se a gente fosse humilde como Deus manda, como lá no 4:2 diz, que a gente seja humilde, que a gente possa se sujeitar com humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, se a gente fosse de verdade não teria as contendas que tem na igreja, na família, na relação dos pais, de trabalho, não teria. Porque se a gente vivesse de verdade essa palavra que Paulo está falando, seria tudo mais simples, mas tem a vaidade, tem a arrogância, tem a prepotência e tem aquele que finge ter o Espírito Santo dentro dele. Então, Paulo está trazendo a luz. Se você quiser fazer isso, tem que ser pelo Espírito. E se você tem de verdade o Espírito Santo dentro de você, e se você está regando ele vai ter que frutificar as coisas boas, coisa ruim tem que sair, não tem outro jeito. Então é de forma natural e progressiva e real, se de verdade tivermos essa plantinha dentro, como eu expliquei para as crianças. Se não tiver, a gente só finge. E aí não somos cristãos de verdade. Então, agora aqui, Paulo nos lembra, né, de algo muito, né, agora entrando, né, no final aqui, no verso 6, no capítulo 6, ele está dizendo que não é fácil. É simples, mas não é fácil sermos cristãos, né? A vida do cristão não é apenas sobre privilégios e deveres, mas também sobre grande batalha, né? Por que é difícil viver em obediência? Porque o cristão ele precisa viver em obediência, né? Ele precisa ter aqueles mandamentos ali, a gente precisa seguir os mandamentos. E a gente precisa vigiar todos os dias a gente deve escolher viver de forma santa, correta, regando aquilo que Deus nos deu, dizendo não para aquilo que nos afasta de Deus e nos coloca mais próximo ao pecado. Então a gente precisa vigiar o tempo todo. E aí essa vida de obediência não é fácil, porque as pessoas não têm o costume de obedecer, né? Então, por que é difícil viver em obediência? Porque há forças espirituais malignas que se opõem a Cristo e a sua igreja, porque o inimigo trabalha o tempo todo para impedir que desfrutemos da vida abundante de Deus, porque essa luta não é contra o irmão, o vizinho, o filho que não é obediente. Essa luta é contra os principados e potestades, a gente leu. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos entender agora, e a gente vai entrando nessa parte de entendermos qual é a verdade da nossa luta, contra quem que estamos lutando. Por isso, Paulo introduz a batalha espiritual dizendo: quanto no mais, lá em Efésios 10, quanto no mais serdes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando ele diz quanto no mais, ele diz, para tudo isso que nós lemos agora, para funcionar, precisamos ser fortalecidos no Senhor. Meu Deus, é uma beleza de português de escrita na Bíblia, que é algo, é saboroso ler um negócio desse. Quanto no mais, para que funcione tudo o que eu estou falando, precisamos estar fortalecidos.
Agora ele nos ensina como resistir essa luta, né? Nós temos que vestir uma armadura. E a gente vai ensinar, mas quando que, imagine isso, uma armadura, mas para quê? Hoje a gente vai falar só sobre a batalha, para que a gente entenda. Nós precisamos entender. O cristão gosta muito de dizer, estou na luta, estou no deserto, estou no não sei o quê. Então a gente precisa entender, nós precisamos entender de verdade o que é uma batalha espiritual e entender qual é a nossa função. É muito bonito que nós vamos aprender hoje. O apóstolo Paulo encerra a sua carta dizendo aos Efésios com um alerta essencial. O cristão vive em um conflito espiritual constante. A vida cristã não é apenas sobre privilégios e deveres, mas também sobre lutar contra os inimigos espirituais. A nossa batalha, ela não é opcional. Olha só, ela não é opcional. Todo cristão está envolvido nela, por isso Paulo nos ensina como devemos nos fortalecer. Então, se ela não é opcional, gente, se eu não vou escolher, então como é que eu devo agir? E é isso que nós vamos aprender. Se ela não é opcional, eu preciso entender e viver com clareza, entendendo tudo que está ao meu redor. E a gente precisa entender... primeiro nós vamos trazer à luz aqui dois grandes erros que a gente vê com relação à batalha espiritual. Historicamente, a igreja vem se dividindo em dois extremos quando se trata de um conflito espiritual. Então, a gente vai começar a trazer à luz algumas coisas. Primeiro, tem algumas igrejas, algumas casas do Senhor que minimizam a existência do diabo. Eles veem Satanás como um conceito simbólico do mal, eles não dizem que é real, vivem como se não tivesse, não houvesse um tentador, ignorando essa batalha espiritual. Eles ensinam que o mal no mundo é apenas fruto da mente humana e não reconhece a ação demoníaca. Tem igrejas que pensam assim. E tem igrejas que supervalorizam a ação do diabo. Outros veem o diabo em tudo, atribuindo a ele todo o problema. Tudo é obra do inimigo. O fracasso financeiro é obra do inimigo, a doença, problemas comuns na vida atribuem tudo ao inimigo. E aí fica muito fácil não reconhecer que quem está errando sou eu, se eu atribuo tudo a um terceiro, que é o inimigo nesse caso. Então a gente precisa entender aquilo que é meu erro e aquilo que é batalha espiritual e aquilo que está vindo em volta de mim por conta da batalha. Então é sobre isso que nós vamos crescer em entendimento. E eu vejo muito isso. O inimigo, gente, parece que eu vejo assim, demônio dizendo, tudo eu, né? Nem tudo é o inimigo. Nem tudo é o inimigo, mas ele existe, precisamos entender. Então, há quem se baseie todo o ministério numa guerra espiritual, sem equilibrar com o ensino da palavra. Então, a gente precisa entender, tudo que é extremo é perigoso. Aquele que diz que não existe Satanás, ou o diabo é perigoso, é aquele que atribui tudo o que acontece. Aconteceu, bateu o carro, é o inimigo que tá bravo. O inimigo, né? Às vezes aconteceu uma coisa com o teu carro, é um livramento que Deus te deu, porque lá na frente aconteceu outra coisa. Então nem tudo é o inimigo, né? E precisamos identificar. E os extremos, quando a gente fala que tudo é uma coisa, tudo é muita coisa. E nada é muita coisa. E nunca é muito também. Então, eu não gosto dessas palavras. Eu acho que para sempre é tempo demais, tudo é muita coisa, porque a gente afirmar que tudo é o inimigo também não está certo. Então, os extremos são perigosos. A gente não pode ignorar essa batalha espiritual, né? Se nós ignorarmos, nós nos tornaremos presas fáceis. E se a gente atribuir tudo ao demônio, na verdade, a gente está... estamos colocando o demônio num pedestal. Ele já foi vencido, gente. O demônio, Satanás, já foi vencido por Cristo, ponto. Ele já é um perdedor. Então, nós não podemos atribuir, dar holofotes para ele o tempo todo. Ele já foi vencido, entenda. Você, que é a imagem de semelhança de Deus, tem que entender que você é vencedor também. Ele já foi vencido. E nós vamos ler sobre isso. Tiago 4,7 nos ensina o equilíbrio certo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se coloque no lugar certo. Não como presa fácil e nem como caçador de demônio. Se coloque no lugar certo. É o que nós vamos entender. A verdadeira batalha espiritual começa com uma vida submissa a Deus.
E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, a gente tem que se fortalecer no Senhor. Está falando aqui, ó, no 10. Quanto no mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Paulo nos lembra, né, que a força para vencer essa batalha espiritual não vem de nós, mas do Senhor. Então a nossa confiança está no poder de Cristo e não na nossa própria força. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. O diabo não é soberano, ele não pode agir dentro dos limites que Deus permite. Sabia que é Deus que permite o diabo agir? Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Deus não permitirá que sejais tentados além das suas forças, das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tudo está debaixo do pé do Senhor. Nós vamos ler daqui a pouco. O inimigo tem poder, mas não tem autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. Aí a gente fala, né, o palavreado crentez, né? Ah, mas então não vamos abrir brecha, não vamos abrir portas. É mais ou menos isso. Se você abrir portas para ele entrar, diz a Bíblia, né, que em volta de nós, eu adoro o Salmo 91, ele fala que aquele que está escondido debaixo, né, do esconderijo do Altíssimo, que aquele que está embaixo, eu imagino assim, ó, o Salmo é como se Deus pegasse e colocasse aqueles que estão seguindo ele embaixo dele, assim, guardados, ninguém vai encostar neles. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem a seus anjos sobre essas pessoas, mas precisa estar aqui, é uma condição. Para eu estar aqui, eu tenho que estar no caminho do Senhor. Eu tenho que ser aquele filho amado, aquele filho obediente. Eu tenho que estar em obediência. Então, só vou estar aqui no colo de Deus se eu estiver em obediência. Então, fala, Deus dá ordem para que os seus anjos guardem aquele que está aqui, ó, no colo do Senhor. Deus dá ordem aos seus anjos para que eles não tropecem, né? 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido, né? Deus dará ordem a seus anjos para que ele nos guardem. Quando a gente começa a desagradar a Deus, é como se a gente estivesse numa bolha, né? E os anjos estão em volta da gente. Quando a gente começa a desagradar a Deus, é como se a gente abrisse algumas brechas. Por isso que o cristão fala, abre uma brecha. Abrir uma brecha mesmo, um espaço. E aí, quem está ao derredor são os anjos caídos, são os filhos das trevas, são os demônios, o Satanás. Satanás, ele não é onipotente, Satanás é um só, Deus é onipotente, Satanás não é onipresente. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, Satanás está num lugar só, então ele não vai estar lá cuidando da tua vida porque a gente é muito raso, mas os demoninhos dele vão estar, que são os exércitos dele. Então, se a gente abrir uma brecha, como se vai entrar, né, na nossa vida, forças do inimigo para nos atrapalhar, para mexer na nossa mente, porque ele vai entrar na nossa mente. Ele não vai, a gente não vê, Satanás, eu digo que os demônios, os diabos, eles sofreram upgrade nas formas de agir, eles não agem mais de forma, né, visível, tá endemoniado, às vezes acontece, mas hoje ele está agindo de uma forma muito sutil, ele não quer simplesmente que você tenha contato com as coisas de Deus, e quanto você se afasta das coisas de Deus, aquela bolha vai se abrindo, e aí você vai se tornando mais aberto para o mundo, e, né, menos Deus, mais mundo, e aí você vai começando a ser tomadas pelas coisas do mundo, e vai ficando mais distante das coisas de Deus. É só isso que ele precisa fazer. Ele precisa colocar no teu celular coisas para você ficar olhando, e o dia vai passando e você não orou, você não cuidou da tua casa, da tua família, e nós precisamos, em obediência, cuidar das coisas que Deus deu, os recursos que Deus deu pra gente, cuidar da nossa casa, da nossa família, a família é a base da sociedade. A gente viu, o homem e a mulher cuida do seu filho, né, transborda na sociedade, vamos ter uma sociedade correta, seguindo a palavra de Deus. Quando ele começa a entrar na família, esse primeiro clã, que é a parte principal, vai começar a, né, criar bagunça, e toda a sociedade em volta, todo o clã, tudo aquilo em volta vai começando a ser intoxicado pelas coisas erradas. Então, ele não precisa, Satanás não vai criando grande coisa, ele vai dizendo para o marido que ele não precisa mais cuidar da sua casa.
né? Vai dizendo para a esposa que ela pode fazer as coisas do marido, vai dizendo que ela não precisa ser submissa a ele, vai criando poucas coisas, vai colocando na mídia. Ele é astuto. Existe uma agenda muito maior do que a gente possa imaginar. Ele vai colocando no nosso celular coisas para a gente ver e aquilo vai chegando em outras coisas e vai chegando, e quando vê se passou 1 hora, 2 horas, quando vê a mulher não limpou a casa, quando vê ela não fez aquilo que tinha que fazer, quando vê o marido não fez, não orou pelos filhos porque estava olhando alguma coisa na internet. A internet, gente, né, a gente pode usar, como a gente está usando agora, como canal de bênção, mas 84% da navegação, isso é um dado científico, um dado, não é eu que estou inventando, 84% da navegação da internet é pornografia e prostituição. E aí? Será que se eu não acesso isso, tem gente que acessa o tempo todo? Então, a gente tem que ver que a agenda mundial, que a gente fala, o que é essa agenda mundial? É aquilo que está sendo inserido no mundo hoje para as crianças, para os jovens, para os adultos, para nós que somos a cabeça da nossa família. Nós precisamos nos revestir com essa armadura que a gente está falando. E a batalha, ela existe e ela começa na hora que nós acordamos. E o dia inteiro nós temos que estar vigilantes, precisamos cuidar. E precisamos da autoridade de Cristo sobre, né, usar essa autoridade de Cristo sobre todas as coisas. E essa autoridade de Cristo está lá em Efésios 1:21, a gente leu, acima de todo, Cristo está, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que possa refletir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Deus, né, Cristo está acima de tudo. Então, Cristo está acima de todo poder, visível e invisível. Ele reina sobre toda a criação. Nada foge ao seu controle. O diabo não pode agir além do que Deus permite. Vamos lá lembrar da história de Jó. Satanás e Jó. Disse o Senhor, me arrepiei inteira. Disse o Senhor a Satanás, que é o príncipe caído lá. Eis que tudo o que ele tem está no seu poder. Deus está falando, está dizendo para Satanás que tudo que estava no poder, que Jó tinha, estava no poder. Está lá em Jó 1:12. Eis que tudo o que ele tem, que Jó tem, está no seu poder, Satanás. Somente contra ele não estenda a mão. Deus limita o poder de Satanás. Denise, tu estás me dizendo, então, que tudo que acontece na minha vida, tudo que Deus, né, que Satanás faz, a ação de Satanás, toda ela está debaixo do poder de Deus? Sim, está escrito. Que Cristo está, vamos lá, Efésios 1:21, para a gente entender. E vamos entender por quê. Porque o mundo espiritual, ele é legal. A gente não pode fazer coisas erradas e achar que tudo certo, olha só. Vamos lá, quando Paulo ora para os crentes aqui no 15, e ele diz que, né, ele começa a orar, e ele diz, iluminando-os, vamos aqui, Paulo diz assim no 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graça para vocês. Paulo está dizendo, eu não deixo de orar por vocês, para que Deus, o nosso Senhor Deus, Pai da glória, vos conceda. Então, Paulo está dizendo que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação para cada um de vocês, iluminando seus olhos, os olhos do vosso coração, para saberes qual é a riqueza e a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para que todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, do poder de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Então aqui ele está dizendo, o poder de Deus que ressuscitou Cristo e ainda subiu Cristo e está lá nos lugares celestiais, e Deus deu poder a Cristo para, acima de todo principado e potestade e poder e demônio e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele está dizendo que Cristo, quando ele ressuscitou Cristo, ele colocou Cristo lá nos lugares celestiais, e ele fez isso conosco, que lá no 2 diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, com Cristo, que foi ressuscitado, nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos também nesse lugar celestial, que é aonde existem as batalhas.
Ela é real. O mundo espiritual é real. Quando Deus falou lá para Satanás que ele poderia tocar em tudo, ó, Senhor Deus falou a Satanás: eis que tudo que é de Jó você pode tocar, está no seu poder, somente contra ele você não estenda as mãos. Quando Deus dá autoridade para Satanás tocar, e ele dá autoridade nesse mundo, tudo que existe nesse mundo está debaixo do poder de Deus. Satanás já perdeu a luta. E esse mundo natural e o mundo espiritual, ele é legal. Então, quando nós descumprimos imagine, vamos entender assim, ó, vamos criar uma historinha na nossa cabeça para a gente entender. Porque Deus permite que Satanás entre na nossa vida e haja. Por quê? Porque o nosso mundo, o mundo espiritual é legal. Então, se eu descumpro uma regra no mundo, eu passei numa sinaleira, no sinal vermelho, eu descumpri uma regra, eu vou ganhar uma multa, ok? Entendemos? Se eu descumprir uma regra espiritual, eu vou ganhar uma multa, ok? Quem que cobra? Satanás. Então, quando ele está esperando, na hora que e ele está, além de esperando, ele está trazendo oportunidades, ele está mexendo com as coisas que estão na nossa frente, para que nos tentando o tempo todo para a gente sair do caminho. E aí, a gente descumprindo essa regra, nossa, gente, está dizendo que quando a gente descumpre, quem vai cobrar é Satanás? Sim, o mundo natural e o mundo espiritual, ele é legal. Descumprimos, passamos no sinal vermelho, multa, passamos, né, descumprimos a ordem de Deus, fomos desobedientes, Satanás vai entrar, é a brecha. É mais ou menos assim. Então, Satanás precisou aqui de permissão para tocar em Jó. Isso prova que Deus tem total autoridade sobre o inimigo, verdade? Essa verdade nos dá segurança. Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Então, como que a gente deve nos preparar? Janice, tá bom, estou começando a entender o que você está falando, mas como que eu vou me preparar para essa batalha? Revestindo-se, tá lá, ai, como é linda a Bíblia, gente, eu me arrepio inteira. É muito lindo isso aqui, eu sou apaixonada por isso. Então lá diz assim, como que você deve se preparar? Revestindo-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então Paulo nos revela que a batalha espiritual exige preparação. A gente não pode lutar com as nossas próprias forças, porque não estou vendo o inimigo, digamos que é alguém que veio aqui e veio bater em mim.Esse é o meu inimigo que eu vejo natural, mas não estou falando desse, eu estou falando da batalha espiritual. Então nós não conseguimos com as nossas forças, nós precisamos das armaduras de Deus. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais. Devemos estar pronto para resistir ao dia mau. E vamos falar também desse dia mau para que a gente entenda. Efésios 12 diz isso, né? Porque nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha espiritual não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis que querem nos afastar de Deus. O objetivo não é nos machucar, nos dar dano físico agora, é separar a gente de Deus. É só isso. O objetivo de Satanás, ele acorda todos os dias com um objetivo forte. Isso é uma das coisas que nós deveríamos copiar. A única coisa que nós deveríamos copiar de Satanás é a persistência que ele tem. Ele já sabe que ele acorda todo dia perdedor, ele já sabe que perdeu. Ele já entende que ele perdeu, mas ele acorda todos os dias dizendo: eu vou infernizar de verdade a vida daquela pessoa para que ela caia também. E nós temos que pegar essa parte boa e sermos fortes e todos os dias acordar renovados e dizer: eu tô aqui forte para estar resistir. Eu tenho que resistir. E aí eu volto lá no início, quando a gente começou a falar. Nós temos que ser intencional. Nós todos os dias temos que acordar decidindo fazer o correto e resistindo ao pecado. Quando você está, né? Como que eu vou estar nessa, né? Que batalha é essa? A batalha é eu resistir ao pecado. Eu resistir ao pecado. Ah, mas o pecado é só daquela mulher. Ah, me mandaram uma mensagenzinha. Oi, vou só saber quem é. Oi, quem é que tá falando? Não, gente, é resistir ao pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja dessas coisas. Satanás está colocando, vai jogando uma isca. Você vai se pescando o peixe com a isca certa. Então, fuja da aparência do mal.
Então, nossa confiança está em Cristo, de que a gente não pode tirar o olho, o foco, né? O diabo não é um mito, mas também não é um poder independente. Toda autoridade pertence a Cristo. O inimigo só pode agir dentro do que Deus permite, né? A batalha, ela é legal. A batalha espiritual, ela é real, mas já tivemos a vitória garantida em Jesus. Então, a gente já teve a vitória. Então, em 1 João 4:4 nos lembra dessa verdade. Maior é aquele que... Ai, eu adoro isso. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Eu falo muito isso. As pessoas vêm, se levantam, Satanás, eu vejo lá na minha frente, querido, maior é que está dentro de mim. Tome autoridade desse que está dentro de você. Frutifica o Espírito de tal forma que não tenha dúvida de quem mora dentro de ti. Querido, o maior é quem está dentro de mim. Sai da minha frente que eu passo por cima de você. Se estamos em Cristo, não precisamos temer. A verdadeira, a gente tem que entender aqui em Efésios 12, né, ele fala, muitos ensinos modernos, eles falam sobre a batalha espiritual. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre um contexto, né, para que a gente entenda também, trazer à luz das coisas que acontecem hoje, que a gente vê, para que a gente possa se blindar de forma verdadeira. Então, muitos ensinos modernos sobre a batalha espiritual deturpam a visão bíblica sobre o conflito contra as forças do mal. Paulo nos apresenta uma abordagem equilibrada, diferente do que muitos pregam hoje. Então, o que a gente vê? 2 erros gravíssimos que a gente vê por aí nas igrejas, né? E agora a gente vai falar dos ministérios, né? Muitos ministérios ensinam sobre batalha espiritual, eles começam uma caçada ao demônio, né? Primeiro vamos caçar os demônios para depois falar do evangelho, não é sobre isso, né? Algumas igrejas passam uma visão errada, um excesso, né? Então, ela ensina que precisamos caçar os demônios, descobrir os nomes, expulsá-los dos territórios, né? Fala-se em trono de Satanás, da necessidade de amarrar os demônios antes de evangelizar, e eles esquecem que a ênfase está no evangelho. Então, eles dão mais ênfase em derrotar o diabo diretamente do que focar no evangelho. Deus não mandou a gente fazer isso. Está dizendo resistir, não ir saia louco procurando. Resistir, ele já perdeu. Você não tem que batalhar com Satanás de novo, com os demônios dele, lá com os demônios mirim dele, você não tem que sair batalhando porque eles já perderam. Mas todo dia eles vão tentar te provar. Provar no sentido de fazer ver se a tua fé realmente está firme, se você está direito no caminho. Então nós não temos que matar ele já morreu. A gente precisa resistir, é isso que fala. O ensino que o diabo, né, e outras igrejas a gente já falou que existe um ensino que o diabo, né, não existe. A gente tem que ter cuidado, senão a gente vai ser uma presa fácil. Claro que ele existe, né? Ele existe, a Bíblia está falando. O que a Bíblia realmente nos ensina sobre a batalha espiritual? Vamos ler de novo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo ensina que a batalha espiritual é uma luta de resistência e não de ataque. Não somos chamados para sair caçando. O diabo já foi derrotado por Cristo, já falamos. Nossa tarefa é permanecer firmes. O foco da guerra espiritual não é expulsar demônios, mas viver com uma vida de obediência a Deus. Se ele aparecer, vamos expulsar demônio em nome de Jesus. E rapidamente ele sai, se você tiver autoridade de acreditar na tua palavra. Sai em nome de Jesus. É só isso que devemos fazer. Mas a gente não precisa colocar foco, não precisamos dar foco. Se a gente faz assim, ó, ele cresce, não é? Se eu faço assim, se eu coloco foco numa coisa, ela não aparece mais. Olha aqui. Se eu coloco foco numa coisa, ela não aparece mais, aparece mais. Então eu não posso dar foco, eu não posso dar holofote, eu não posso deixar ele se engrandecer nisso. Eu só tenho que devagarinho e até baixinho no ouvido dizer, sai em nome de Jesus, não deixar ele fazer estardalhaço, e acabou. Paulo nos ensina que a batalha espiritual é uma luta de resistência e não de ataque. Nós somos chamados, não somos chamados para caçar demônio, não está escrito isso na Bíblia. Nós somos chamados, ele já foi derrotado, a gente já viu, e o foco é manter-nos firmes. Em Colossenses 2,15 confirma isso. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cristo já fez isso.
né? Então não tem, já fez, já derrotou. Então Cristo já venceu a batalha. O diabo não tem mais poder absoluto, mas ainda tenta causar destruição. Então o que ele faz? O tempo todo ele vai passando e vai destruindo o que tem na frente. O objetivo dele é só esse, ele não tem outro objetivo, é fazer com que você caia na tentação. Então, amados, Paulo usa uma metáfora, e agora vamos começar a entender a metáfora que ele usa, né, do soldado, da armadura em relação à sua prisão, né. Paulo aqui está, né, explicando, e aqui nós vamos entender por que Paulo ilustra o que está dizendo com uma figura de uma armadura, né. No verso 11, ele nos chama para nos revestirmos de toda a armadura, no 11, né. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Por que ele fala isso, né? Preparando a vida cristã, mostrando, né, equiparando, né, a um soldado para uma batalha, né? Essa ilustração pode ter vindo, né, de Paulo, de ele dizer que nós somos soldados, né, porque só um soldado veste uma armadura, não é assim? Então, pode ter vindo de duas situações. Primeiro, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, Deus é descrito como um guerreiro armado para a batalha. Então, lá Isaías 59, 17, diz assim: vestiu-se da justiça como couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, tomou vestes de vingança e se cobriu com selo como um manto. Então, aí tem uma passagem que Paulo pode ter usado para criar, né, essa visão de armadura, ou também com aquilo que ele via todos os dias. Paulo estava preso, né? Existia uma guarda romana um guarda romano que estava acorrentado a ele. Como Paulo estava preso numa prisão, não uma prisão comum, mas uma prisão domiciliar, ele tinha um guarda romano acorrentado no pé dele. Ele dormia e acordava com uma pessoa acorrentada no seu pé. E essa pessoa era um guarda romano da guarda pretoriana. Isso significa que todos os dias ele via um soldado romano totalmente armado no seu lado. Ele podia observar cada peça da armadura, e eu acho que foi mais por isso. E que pode ter inspirado a sua inscrição detalhada, né, sobre a armadura, né, em Filipenses 1:13, confirma essa prisão, de modo que, né, a prisão de Paulo, só para que a gente entenda que a prisão de Paulo, ela era uma prisão domiciliar, estava amarrado num guarda pretoriano, diz lá em Filipenses 1:13, só para confirmar, de modo que minha cadeia em Cristo, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então aqui mostra que ele tinha, né, que ele estava junto, sempre com uma guarda pretoriana. Então, seja inspirado pela Bíblia ou pela realidade que estava ao redor de Paulo, Paulo nos ensina que precisamos estar preparados. E aí ele joga com uma figura, da mesma forma com que ele coloca, ele traz, né? Porque qual é o objetivo do professor, de um bom professor? Que o seu aluno entenda, não é esse o objetivo? Não tem sentido um professor falar e o aluno não entender. Como ele fala lá em 4:18, 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução. Então ele traz a luz, né, um exemplo, uma pessoa embriagada com vinho, todo mundo sabe, ou já viu, ou já passou, ou já viu, mas se embriagues com espírito. E agora ele está falando, agora coloque-se para essa luta, vista-se com uma roupa de um soldado. Então um professor, Paulo é um professor amado, né, ele quer que seus alunos entendam. Então Paulo, ou pela Bíblia, ou lá por Isaías, ou pelo aquilo que ele tinha na volta dele, ele criou um exemplo, uma forma de falar para as pessoas como é que ele deve ser, né, revestido, né? Então ele usa uma metáfora, né? Reveste-vos de toda a armadura de Deus e todo o poder para ficar firmes. E olha só, 6:11, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não está dizendo para sair caçando demônio, diabo. Não está falando isso. Reveste-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas. Ficar firmes e ficar reto no caminho. Não é você sair caçando, não é isso. É ficar firme. Então quer dizer que a gente não vai ter ação. A gente vai se manter firme. A gente não vai sair caçando. Então é isso que nós temos que entender. Nós não vamos atacar. Bom dia, pastor Paulo. Nós não vamos atacar. Nós vamos revestir-se e permanecer
permanecer firmes em Cristo, porque Cristo já venceu Satanás, já vencemos, já sabemos que estamos aqui, né, com uma situação de vitória, mas precisamos manter firme, porque todos os dias ele chega para tentar a nossa vida. Nossa posição e nossa função não é atacar, mas é de resistir, né? O diabo tenta nos atacar todos os dias, mas essa luta já foi vencida. Lá em 4, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Resistir. Fique firme, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não está dizendo saia caçando Satanás, diabos, demônios e tudo mais, as potestades. Não fala isso. Então, nosso foco deve ser Deus e não o diabo. Se a gente colocar a luz no diabo, ele vai crescer. Tudo que a gente coloca o foco, ele se amplia. Então, não vamos ampliar, não vamos dar força para ele. Ele já está vencido. A realidade, essa é a realidade de Satanás hoje. Ele já foi derrotado por Cristo, mas tenta causar o máximo de destruição, né? Antes do seu destino final, que é o lago do fogo do inferno, que vá para lá. Apocalipse 20:10 fala, né, do destino de Satanás e o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontram as bestas. Olha só que forte isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontrava a besta e o falso profeta. Meu Jesus! E o falso profeta. E serão atormentados de dia e noite pelos séculos e séculos. Meu Jesus! Olha só o final do falso profeta. Não vamos falar sobre isso. O diabo não tem futuro, mas até lá ele tenta arrasar, ele vai arrancando tudo. Então, qual é a verdadeira natureza dos nossos inimigos? Vamos tentar. Vamos entender. Então, qual é a verdadeira natureza dos nossos inimigos? Se não são as carnes, não é a carne. A gente já viu, não é a carne, é principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso. Nossa batalha não é contra pessoas, mas contra o sistema espiritual maligno que governa esse mundo. Meu Deus, Janice, o que você está falando? O que está falando? Que esse mundo é da potestade? É sim. O diabo influencia governos, culturas, sociedades para afastar as pessoas de Deus. Os demônios operam na idolatria, na corrupção, na cegueira espiritual. Eles querem nos afastar da verdade, mas nossa defesa é permanecer firmes. Está ali falando no 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Foco, nós temos que ter foco, continuar firmes. 2 Coríntios 4:4 diz: e Deus, o Deus deste século, e ele não está falando do nosso Deus, tanto que a letra é minúscula aqui, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Estão dizendo, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por isso que a gente entende, né, essa confusão de famílias, pais não sendo pais, filhos querendo ser pais, querendo ser, né, não submissos, mães que querem ser, né, a mulher querendo ser o homem querendo ser mulher, né, às vezes pessoas querendo ser animais. Jesus, que isso? Não é isso que Deus falou. Quando nasce é menino, é menina, é XX, XY, não existe essas coisas, confusão aí que o povo faz, XLD, SD mais 5, né, não sei o que, raiz quadrada toda aí. Não existe isso, gente. Isso aí é criatividade do ser humano que está com uma cegueira espiritual. Que o inimigo fez assim, ó, fechou os olhos. E esse é o único objetivo do inimigo, não é fazer uma guerra, é aos poucos contaminando o cerne. Ontem nós estávamos falando no meu trabalho, eu trabalho no judiciário, a gente estava falando, que uma mãe, que um filho de alguém lá, com 12 anos, disse que uma menina queria ser menino, e a mãe deixou. Eu fico pensando, meu Jesus, é o próprio Satanás essa mãe, né? Como que a mãe deixa? A mãe não pode, porque né, tá deturpada a visão. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. E se quando for mais velho, ele vai se lembrar daquilo que a mãe ensinou. Não está errado, gente. Precisamos entender. E é aí que o Satanás entra, o diabo entra aí. Nas pequenas coisas, nessas aberrações que a gente escuta. Daí outra mãe desvirtuada a cabeça, escuta e já o filho já tende a outras coisas, já diz, não, então já o meio já está corrompendo e é isso que acontece. Não deixe que o meio te corrompa. Meu Jesus, não deixe.
Meu Deus, estou atrasada. Como que a gente deve se posicionar então? Precisamos temer. Não precisamos temer o diabo, mas também não podemos subestimá-lo. Ô, gente, vamos ficar ligados no inimigo. Nossa tarefa não é atacar o Satanás, mas permanecer firmes. A batalha espiritual é vencida com obediência, oração, vida cristã íntegra. Se eu me arrepiei. Se eu me deixar, se eu tiver aquele que estou embaixo do esconderijo do Altíssimo, né, que estou aqui no colo do Paizinho, porque eu sou obediente, eu não abro as brechas. Se eu sou obediente, eu não abro brechas. Aí Satanás não chega na minha vida, na minha família. E aí eu sou um bom exemplo também para minha casa, né? Então, Cristo já triunfou. Nós apenas precisamos guardar o território que ele conquistou. Estar aqui, como diz no 11, firmes. Temos que ficar firmes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E o que é o dia mau, Janice? O dia mau, amados, após permanecer firmes no dia mau. Está ali falando em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau, a gente já falou sobre isso lá no Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Todos os dias são maus. Nesse mundo caído, no mundo onde vivemos, a gente está nesse mundo, mas a gente não faz parte desse mundo. Todos os dias são maus porque vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Ele está presente o tempo todo, mas há dias em que são piores do que o outro, não são? Não parece que tem um dia que tudo deu errado? Momentos em que Satanás ataca com mais força. O dia mau pode durar semanas, meses ou até anos. O tempo da provação intensa, de dúvidas, de angústias. Você já passou por um dia assim? Eu já passei por dias assim. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, não ao teu redor, que ao redor Deus mandou que os anjos estivessem. Mas ao derredor anda o diabo, que é o nosso adversário, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a batalha espiritual não é uma teoria, ela se manifesta em momentos mais difíceis da nossa vida. E como é que a gente deve se manter firme nesse dia mau? Efésios 6,13 diz: depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Permaneça inabalável. 6,13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e depois de terdes vencido tudo, primeiro você tem que entender quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus, nascido para dominar, governar e transbordar nessa terra. Você tem que ser obediente àquilo que Deus te ensinou. A receitinha de bolo está ali, tu tens que seguir a receitinha de bolo. Se você entende a tua identidade, você entende que os dias maus vão vir, mas você, né, vai ter o dia do fogo, mas ele não vai te queimar. Você vai cair na água, mas tu não vai se afogar porque você está seguindo Deus. A prova vai vir, que o cristão gosta de falar, o crente gosta de falar, estou na prova. A prova vai vir, mas e aí? Você já não tem certeza da vitória? A prova, gente, se tudo está debaixo do caminho, do pé de Deus, se tudo está debaixo daquilo que Jesus já fez, do sangue do Cordeiro, se tudo está debaixo da autoridade dele, então tudo que nos acontece é para forjar quem somos, o nosso caráter. Deus vai nos testando e usa Satanás. Ele usa Satanás? Sim, porque até Satanás está debaixo da força de Deus, da autoridade de Deus. Nós precisamos forjar o nosso caráter, nós precisamos saber como Abrão, né? Ontem a gente estava falando com Abrão, que foi o pai da fé. Deus provou o caráter dele e a obediência, dizendo que ele deveria dar o seu filho, Isaque, que era o filho da promessa, em sacrifício. Imagina dar minha filha em sacrifício. Deus mandou e ele cumpriu, olha só. E ele cumpriu, e aí quando ele foi sacrificar o filho dele, porque ele tinha certeza de que estava fazendo certo, que Deus tinha pedido. Deus disse, não precisa fazer isso, você já provou sua fé. Por isso que Abrão é o pai da fé. Então a gente tem que ser esse que vai fazer tudo aquilo que Deus mandou a gente fazer, porque a gente tem fé que ele já venceu. Nós temos que ter a fé de que ele já venceu. E a fé é um fruto do Espírito. Eu preciso ter a plantinha do Espírito dentro de mim. A fé é um dos frutos do Espírito. Eu só consigo ter fé se eu tenho e acreditar de verdade se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e está me fortalecendo. Então, todos os dias a gente tem que acordar e permanecer firmes nos dias maus. 1 Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta
com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A batalha espiritual não é para nos destruir, mas para nos fortalecer, para forjar o nosso caráter. Quanto mais a gente passa, inabalável, porque a gente tem o foco é você olhar Deus e dizer assim, tudo que Ele está fazendo é para forjar o meu caráter, para testar. Ele está colocando coisas em volta de mim, usando os diabos de volta de mim para poder forjar o meu caráter. Quando você tem essa percepção, tudo que vem em volta de você, você entende que você tem que continuar na luta como soldado, e amanhã a gente vai ver todas, não sei se conseguiremos ouvir todas as partes da armadura. E aí você tem que sair com o foco de que eu já venci. Agora só preciso lidar aqui para forjar o meu caráter. Deus quer te dar um upgrade, Ele quer fazer com que você suba mais um nível na tua vida, mas precisa estar preparado. Hoje eu vi uma palavra que dizia assim, se a tua bênção não chegou ainda, é porque Deus está preparando a sua bênção. Eu não entendo que seja assim. Eu entendo que a sua bênção não chegou ainda, você precisa se preparar por essa bênção. Não é Deus que tem que preparar. Deus tem tudo está lá, está tudo lá. Imagina, está tudo aqui. Por que eu não posso pegar? Porque eu não estou pronto. É a mesma coisa que dar um carro para uma criança de 12 anos. Ela não pode dirigir, ela não está pronta, ela não tem conhecimento, cognição, não tem nada não tem maturidade, não tem. Então, se eu não recebi a bênção ainda, é porque eu não estou pronta, porque o meu meio está bagunçado, porque eu não limpei minha casa, porque eu não ajustei minha vida. Então, precisamos estar pronto com a armadura, enxergando um todo. Nossa, como é lindo isso. O dia mau pode ser longo e doloroso. Pode ser, mas tudo depende da tua postura e posicionamento. Se você larga nos pés da cruz do nosso Senhor toda a tua angústia, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, é mais leve viver. E aí talvez não seja tão longo, não tão doloroso. Quando você é obediente e tenta, Senhor, me ajuda a obedecer cada vez mais, seja humilde com o nosso Senhor, se humilhe nos pés dele, não é, mas eu não vou me rebaixar, não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Que nós sermos humildes, Senhor, me ajuda, até aqui eu consegui, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso passar para um novo nível de entendimento, Pai, eu preciso não me importar com as conversas da gente fofoqueira, Senhor, inclusive tire elas da minha frente, por favor, até enquanto eu não tenho domínio próprio da minha própria língua, tire essa gente aí que está sendo usada por Satanás da minha frente, que eles não me enxerguem, que eu passo na frente deles não me enxerguem, Pai, me esconde. É assim que nós devemos vestirmos a armadura. Amanhã vamos falar que é gostoso demais isso. E sobre a intensidade dos ataques do inimigo. Vamos ver se tem muita coisa aqui. Não, vamos só falar isso e vamos encerrar. Sobre a intensidade dos ataques do inimigo, né? O Paulo sugere aqui em Efésios 6 para que possais resistir o dia mau. Paulo parece sugerir que em certos momentos Satanás intensifica os ataques e o diabo usa ciladas, observando nossas fraquezas e buscando a melhor oportunidade de nos atingir. E aqui é muito sério o que eu vou falar agora. Exemplo de dias maus para o cristão. Crises espirituais, dúvidas sobre Cristo, dúvidas sobre a fé, dúvidas sobre as escrituras. Às vezes também temos ataques emocionais, depressão, ansiedade, culpa, opressão. Tudo isso. Estou sofrendo uma opressão. Tu estás abrindo uma brecha em algum lugar, não está cumprindo aquela tua função, os inimigos estão entrando e você está, a tua mente é não diz, qual é o ditado mundano aí, mente vazia, oficina do diabo? Exato, não tem ditado mais perfeito do que esse, é a oficina do diabo mesmo, quando você não coloca nada na tua cabeça, coloca coisa do mundo, coloca coisa boa, não dê espaço para Satanás usar na tua mente. Satanás entra por onde, Janice? Onde que ele vai mexer na nossa mente? Pelos nossos canais da nossa alma são os nossos 5 sentidos, pelo nosso ouvido, pelo nosso ver, o que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou colocando na minha boca, aquilo que eu estou pegando, se eu estou pegando, né, a minha visão, os 5 sentidos. Então é por aí que são os canais da nossa alma, é por aí que Satanás entra. Então a depressão é pelo que eu estou, né, a ansiedade, tudo está entrando pelo meu ouvido, pelo meu olho, para algum lugar está entrando. Né, também dias difíceis, né, situações difíceis na família, financeira, também ou de saúde, né, provações e perseguições que a gente fala, né, dias maus na vida do cristão, a gente vai passar. Não está dizendo agora você vai ter né, vai entrar para a vida da princesa lá do castelo ou príncipe. Não, a gente vai passar, mas entenda, a gente precisa dar nome às coisas. Nem tudo é Satanás, porque a gente faz as nossas coisas, a gente
colhe o fruto daquilo que fazemos, temos que entender e não fica dando holofote para ele não. Quanto mais você bota uma luzinha nele, mais ele se acha poderoso. Não faça isso. Parou, né? Vamos terminar, porque está acabando até minha bateria. A verdadeira estratégia do diabo é tomar toda a armadura. O inimigo não quer apenas nos fazer sofrer, ele quer destruir a gente espiritualmente. Satanás não está apenas interessado em nos atacar financeiramente ou fisicamente. O alvo do diabo é a nossa mente, a nossa fé e a nossa moralidade. Ele quer que tropecemos e nos afastemos de Deus. Quando a gente tropeça, a gente vai ficar afastado de Deus, a gente vai deixar de estar no braço do nosso Pai querido, porque a gente começou a abrir brechas, porque a gente começou a se colocar coisas do mundo e Deus não vai aceitar. É uma lei. Passou na sinaleira vermelha, multa. É uma foto, entendeu? Deus vai fazer a foto e já era. Ele vai ter que dar. Mesmo que ele te ame com todo, não existe alguém que vai te amar mais que Deus. Mas ele vai dizer, Satanás vai estar do lado. E aí, ó, teu filho, eu imagino assim, Satanás do ladinho, assim. E aí, teu filho pecou. Deus vai ter que dizer, vai lá e faz, porque afinal esse mundo é legal e eu que criei a lei, eu não tenho como descumprir. Então é assim que funciona. E a arma principal do diabo é o engano. Ele tenta distorcer a verdade, nos levar a acreditar que Deus não nos ama. Ele nos convence de que o pecado não tem consequências. Ah, só por hoje eu vou fazer isso. Ele tenta nos afastar da comunhão de Deus com a igreja, mas Cristo já venceu. E em sua força nós podemos resistir. Nós temos que permanecer inabaláveis. Amanhã eu vou continuar desse finalzinho que ficou muita coisa que é muito importante. Vamos orar? Meu Deus, estou muito atrasada. Vamos orar. Oh, meu Senhor, esse tempo parece que corre de um jeito que não está certo. Pai amado, Tu és o nosso refúgio, a nossa força, Senhor. Nos mostra, Senhor, que nos traz à luz o que nós precisamos corrigir ainda, Pai, para que a gente possa de verdade estar escondido no Seu colinho, no colinho do Altíssimo. Pai amado, nós sabemos que a batalha, começamos a entender agora que a batalha, ela é contínua, ela é real, ela está na nossa frente, mas fortalece, Senhor, nos fortalece, tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a verdade e dar nome àquilo que tem nome, e sermos autorresponsáveis por saber que tem coisas que somos nós que fazemos, somos nós, Pai. Nos reveste com a sua armadura, para que a gente possa permanecer firmes, Pai. Eu lhe peço que cada um que esteja ouvindo, que abra o coração, a mente dele, para que ele que ele enxergue o que é ele, enxergue o quanto ele está sendo usado também para a vida dos outros, Pai. Às vezes, Satanás está usando essas pessoas que estão ouvindo agora para atacar os outros, e é assim que ele faz. Ele cria um engano na cabeça das pessoas, mas a partir de hoje seremos vigilantes, estaremos resistentes e estaremos firmes, porque a gente tem a sua palavra como guia, Pai. Nos fortalece, Senhor, é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém, amados? Desculpa pelo horário. Eu acho que nós vamos até sexta com essa palavra. Amanhã é maior ainda, não tenho em 35 minutos fazer. Então, amados, amanhã a gente continua dessa partezinha, começamos no 14 e vamos falando agora, vamos crescer em entendimento e vamos fechar lá na sexta, amém? Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês, estejam comigo amanhã, estejam comigo conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus, e faça uma coisa, passe para alguém esse vídeo, me ajude, gente, vamos chegar a mais pessoas, o objetivo é que sejamos missionários da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, seja um ministro de Deus e passe esse vídeo para outras pessoas.